Atos 9, 32. Diz assim: aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Ele logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos ler até o final. Mais uma paradinha aqui para entendermos o cenário aqui. A gente percebe no estudo de Atos que o melhor nome, óbvio, que são os Atos do Espírito Santo, mas que Atos ele é escrito em cima dos feitos de Pedro e Paulo, não é isso? Na verdade, poucas vezes você tem os nomes dos outros apóstolos citados. Você vai ter Pedro, no início da igreja, curando, em algumas vezes acompanhado de João, Pedro ressuscitando mortos, Pedro discursando, a sombra de Pedro projetado sobre os doentes, cura os doentes, e uma leve transição para Paulo. E posteriormente, o que a gente pode chamar de segunda parte de Atos, seriam os feitos do apóstolo Paulo. São 2 nomes referenciais na história que Lucas está contando, porque Lucas tem a intenção realmente de mostrar que o mesmo que estava acontecendo em Jerusalém, por parte do ministério apostólico empoderado por Jesus através do Espírito Santo, também estava acontecendo no mundo gentílico. Essa é a tônica de Atos, Alguns vão dizer da possibilidade de Atos ser um documento produzido por Lucas para a defesa do apóstolo Paulo, preso então no período em que Atos foi escrito. Nós não sabemos ao certo, mas é fato que nesse momento houve uma transição, mais uma vez, de Paulo para Pedro, Nós vínhamos vendo a narrativa em cima do que Pedro estava pregando, ensinando, e em determinado momento, Paulo, ele é citado na história como perseguidor, a sua conversão. Paulo então sai de cena, fugindo, de Jerusalém, com os apóstolos ali, ou os discípulos, o ajudando a fugir por causa do risco de morte. E agora cá estamos de novo com a história, ou a continuação dos Atos de Pedro. Pedro então vai dizer, Lucas, que viajava por toda parte, visitando os santos, Quais santos? Os santos são os crentes, A gente sabe disso. A palavra santo, o significado dela é separado, Aqui, óbvio, não está fazendo nenhuma referência a santos católicos, até porque nem existia catolicismo nesse período, Então, os santos sempre foi uma expressão usada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para se referir aos crentes, ao povo de Deus. Os santos são santos não porque deixaram de pecar em algum determinado momento, mas são santos porque foram justificados pelo sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Então, Pedro, ele é um apóstolo, e como um apóstolo, diferente dos apóstolos modernos, os pseudo-apóstolos, ele não ficava na igreja lá, pastoreando a igreja. Ele visitava as igrejas que iam nascendo. A gente não pode esquecer que desde o primeiro momento, ou do nascimento da igreja em Jerusalém, outras igrejas foram plantadas, outras igrejas nasceram, em parte pelo ministério apostólico dos 12 mesmo, que provavelmente pregavam nas cercanias, em parte pelo ministério de Filipe, que foi um pregador também itinerante, e que através de sua pregação, como nós vimos muitas igrejas também ali adjacentes a Jerusalém,
nasceram. Então Pedro vai, né, acompanhando essas igrejas locais, ensinando, não é, ajudando no que era preciso. Esse era o trabalho apostólico, né? O apóstolo não era um pastor local, o apóstolo era um responsável pelas igrejas. Por isso que Paulo não fica sempre em uma cidade, né? Você vai ver a história de Paulo, ele está sempre indo, mesmo depois das igrejas plantadas, ele sempre volta para visitar, para responder dúvidas, para ajudar, para ser suporte. Esse era o trabalho apostólico no século I. E Pedro está fazendo isso, visitando as igrejas, né? E ele vai até a cidade chamada Lida. É uma cidade próxima de Jerusalém, cerca de 18 quilômetros de Jerusalém, que era uma cidade judia também. Não era uma cidade gentílica, né? Mas era uma cidade também judia, mais para o interior. Diz então que quando ele chega nesta cidade, versículo 33, ele encontra ali um homem chamado Enéas. Diz a minha versão que havia 8 anos deitado em uma cama, pois era paralítico. Aqui a gente vai ter uma dificuldade na tradução, porque não se sabe ao certo se ele estava paralítico há 8 anos, com base no que está escrito no grego, ou se ele é paralítico desde os 8 anos. Existe essa discussão sobre a melhor tradução, mas a maioria prefere a que está na minha versão aqui, que ele há 8 anos era paralítico. Então, provavelmente, alguma doença, né, que gerou uma paralisia neste homem, de maneira que ele, há 8 anos, não se levantava da sua cama. Como era a cama? Importante, né? Não era a cama nos moldes em que nós conhecemos. A cama, na verdade, era uma maca, né? Era uma espécie de esteira que o doente ficava deitado ali, porque ele não conseguia se locomover, se movimentar, e as pessoas aqui manuseavam para que ele se movimentasse, ou, no caso de uma necessidade, isso aqui não me parece ser alguém que peça esmolas, né? Porque ele não está na mesma situação de outros que ficavam à porta do templo, na beira do caminho, por exemplo. Parece que ele é alguém crente, que pertence a esse grupo dos santos, né, na cidade de Lida, porém paralítico. Se você me perguntar, como que você tem certeza que ele era crente? Eu não tenho, como ninguém tem, porque o texto não diz. Mas o texto diz que Pedro, em específico, vai visitar os crentes, os santos de Lida. E ali, visitando os crentes, aquela igreja, ele conhece o Enéas. Então, se o Enéas não fosse parte deste grupo, provavelmente o Lucas iria narrar, não é? Porque através da sua cura, que já é algo mirabolante, sobrenatural, outras pessoas se converteram. Então, provavelmente, com a chance muito grande de que Enéas fosse membro desta congregação na cidade de Lida. 8 anos paralítico ou paralítico desde os 8 anos. E aí apresentam Enéas para Pedro. Você vai perceber uma coisa interessante. Pedro não chega na cidade de Lida pregando tudo que é paralítico, tudo que é doente, não é? Porque provavelmente haviam outras pessoas, outros pedintes, né? Mas esse indivíduo em específico é apresentado para Pedro, mais uma vez, porque ele provavelmente fazia parte desta congregação. E aí Pedro, quando se depara com Enéas, né? Pedro já conhece o nome dele aqui, vai dizer o 34 assim: Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e arruma a tua cama. E logo se levantou. Semelhante aos feitos de Jesus, não é? Jesus normalmente dizia, toma teu leito e anda, não é isso? Aqui é algo parecido, embora com algumas nuances, algumas sutilezas importantes aqui. Primeiramente, Pedro não diz, Enéas, tu estás curado, ou esteja curado. Pedro diz, Jesus, o Cristo, te cura. Então é importante salientar que não é Pedro cheio do poder de Deus curando, mas é Pedro, em nome do Cristo, em nome de Jesus, o Messias, é quem cura. Então a cura está acontecendo através de Pedro, mas quem está curando é Jesus. Como é que isso acontecia? Provavelmente Pedro devia ter algum tipo de confirmação
algum tipo de sensibilidade para entender que aquele era um momento em que Jesus queria curar alguém. Fique sempre claro que Pedro não dava uma ordem do jeito que ele achava que deveria ser, né? Porque no que dependesse de Pedro, óbvio, se Pedro tem este poder, não é? De curar pessoas doentes, ele vai querer curar todo doente que ele encontrar pela frente, não é? Imagina que você tivesse um poder desse tipo, curar doentes, o que você ia fazer? Ele pro oásis, vamos pro oásis, ele fica na porta, ninguém vai chegando, você já vai mandando, né? Tá curado, receba a inteligência, né? Receba a cura, né? Como os profetas de hoje em dia fazem por aí. Mas você vê que não é assim que acontece, né? Em situações específicas, indivíduos específicos são curados. Por quê? Primeiramente, é Jesus quem cura, não é Pedro quem cura. E em segundo momento, há sempre um propósito na cura. Isso é algo que ninguém fala, né? Se você for ler por toda a história do Novo Testamento, toda a cura que é feita com um propósito. Há sempre um objetivo a ser atingido, ou para a conversão de pessoas, ou para manifestar profecias cumpridas em Jesus, e a cura era ali a manifestação desse tipo de evento, mas sempre apontando para alguma coisa, nunca uma cura isolada, nunca uma coisa particular, nunca uma coisa individualizada. Há sempre um motivo, porque se assim não fosse, não haveria necessidade de Jesus ficar pensando pessoas específicas para que a cura acontecesse, óbvio, né? E esse caso aqui é um desses, né? Porque o texto vai dizer que depois que Enéas foi curado, percebam que no versículo 35 diz assim: e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona. E aí o que acontece com eles? O que está aí na sua Bíblia? Eles se converteram ao Senhor. Eu falei alguns estudos para trás que o Espírito Santo enchia a pessoa para a pregação do Evangelho, não era sempre sobre isso, era sempre sobre a pregação do Evangelho, mesmo a manifestação de dons espirituais era para a pregação do Evangelho, e as curas e sinais e milagres também, porque o milagre era feito de maneira aquilo ser público, e as pessoas, em vendo o sinal, em vendo a cura, elas se convertiam. Óbvio que salientar esse detalhe, a conversão nesse tempo, ela tem camadas diferentes, né, do que acontece hoje em dia, não no que tange a transformação, mas no que tange ao entendimento. São judeus, né? São judeus que conhecem muito bem as profecias que falam do Messias. Então, não são pessoas que precisam da informação que nós precisamos hoje em dia, né? De que Jesus é o Filho de Deus, isso eles sabiam. A manifestação dos sinais apontava para a pregação, né, ou querigma cristão, a pregação original, a essência da pregação, de que Jesus era aquele Messias que os profetas diziam. Então, quando o sinal ele é feito em nome de Jesus, o Messias, o judeu que está vendo entende isso. Eu sei quem é Jesus, eu sei o que é Messias, eu conheço essa história, a gente espera o Messias. E aí então eles se convertiam no sentido de entender que aquele Jesus que havia morrido, havia ressuscitado, e ele continuava curando através dos apóstolos, né? E a ponto inclusive de Pedro permanecer na cidade. Por que ele permanece na cidade por um tempo? Para ensinar, porque eles entendem o Messias, entendem o poder do Messias, mas Pedro precisa mostrar a conclusão de todo aquele prodígio com base no Antigo Testamento e no que as profecias diziam. Eu acho que até aqui você já entendeu. Ok, eu poderia falar aqui, por exemplo, justamente do poder de Deus que se manifesta através da cura para que as pessoas se convertam. Poderia falar disso. Inclusive sou muito tentado a falar disso, né? Que a cura não é um elemento particular, seu, exclusivo, individual. A cura é sempre no sentido de levar outros à conversão. A gente usa muito essa expressão: eu estou buscando o meu milagre. Ok, se acontecer, vai acontecer contigo, né? Tem que acontecer com alguém. Mas acontece sempre no sentido de levar outros à fé.
Nunca é algo fruto do seu quarto, lá da sua oração sozinha, de um milagre individual que acontece e só você sabe. Não é assim que acontece no Novo Testamento. Acontece sempre no sentido de levar outros à compreensão de que é Jesus quem está curando e que é Ele que é o Messias. Mas este não é o ponto aqui. O ponto aqui, eu penso, além desse, né, de mostrar que as massas fora de Jerusalém estavam se convertendo, está na ordem de Pedro. Muito interessante. A minha versão está assim, 34. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Provavelmente tem algumas versões diferentes do que está escrito na minha. Porque o grego, ele não está do jeito que está aqui. Ele está diferente. Eu vou ler para você aqui. O grego está assim: Anasteti kai estrozon sealtoto, que significa: levanta e arrume você mesmo a sua cama. Esse detalhe é sutil no texto, mas é muito importante. Pedro então vai dizer: Enéas, estava um homem acamado, né, na sua esteira ali, e vai dizer: levanta e você mesmo arrume a sua cama. Por que há essa expressão? Se você procurar em algumas versões, você vai encontrar dessa forma, né? Porque Enéas era dependente das pessoas. Provavelmente cristão, membro daquela comunidade, mas acamado, um paraplégico. Ele não podia executar as mínimas funções, como por exemplo o leito dele, a maca onde ele ficava deitado ali no chão. Ele não tinha condições de arrumar aquilo. Ele era sempre alguém dependente das pessoas, dependente do bom coração das pessoas, das boas ações das pessoas, mas ele era um inválido, ele não tinha condições. Então a ordem de Pedro não é somente: seja curado, Enéas. Enéas, levante a cura, né? E agora você não depende mais das pessoas. Arrume você mesmo a sua cama. Entende isso? Isso está realmente no texto. Não estou forçando aqui. Ah, pastor, nem está isso aqui na minha versão. Convido você a dar uma olhadinha no grego, procurar as ferramentas, eu posso lhe ajudar. Ou lhe mostrar, por exemplo, os que realmente defendem essa tradução. Que a ordem de Pedro é muito mais do que simplesmente curar ele, é tornar aquele homem alguém que poderia realmente executar as suas tarefas sem depender, como um aleijado depende das pessoas. E aí, nesse sentido, a cura não era somente no campo da doença, né? Da limitação física, mas no campo também das emoções, no campo, quem sabe, psicológico do indivíduo que sempre dependeu das pessoas, de maneira a tornar alguém pleno, alguém completo, alguém que era capaz de tomar as suas decisões e fazer as coisas responsáveis segundo as suas realmente decisões. O que isso tem a dizer para a gente? Se nós somos salvos, né? Se nós tivemos um encontro com Cristo, nós fomos curados, né? Existe essa metáfora óbvia. Embora não tenha sido uma cura, acredito eu, física na maioria dos casos, mas é uma cura, não é? Não é à toa que a Bíblia chama os perdidos de cegos, não é? E muitas vezes de coxo espiritual, aquele que não tem condições de caminhar, não é, sozinho. E se houve uma cura da parte de Cristo, a cura é plena, no sentido de nos tornar pessoas capazes de tomar decisões, no sentido de fazer com que nós tenhamos ferramentas para realmente executar as coisas sem ter que depender do intermédio de ninguém. Percebam o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que nós temos que ser pessoas individualistas, né? De maneira a não ter que depender do outro. Não é esse tipo de coisa. Até porque a comunidade dos crentes, né, ela é construída justamente sobre este nome, comunidade. As pessoas se ajudam, elas de certa forma dependem uns dos outros. Mas existem coisas que não tem como dependermos das outras pessoas, como por exemplo, caminhar na nossa trajetória espiritual, de relacionamento, de conhecimento da pessoa de Cristo. Por isso que ele precisa andar sozinho, arrumar o seu leito sozinho, assumir suas responsabilidades sozinho. Porque por mais que a igreja seja uma comunidade, por mais que existam dentro da igreja mestres, né, pessoas capazes de ensinar, elas não podem ser nunca a muleta para o nosso crescimento espiritual.
Por mais que existam pessoas na igreja capacitadas em tantas áreas que nós não somos, nós nunca devemos ser pessoas que foram curadas por Jesus, que foram libertas por Jesus, mas que depende do outro para o crescimento, que depende do outro para caminhar, que depende do outro para conhecer Deus, que depende do outro para fazer a ponte, porque senão nós estamos como? Limitados. Senão nós ficamos sem ação. Como que eu vou conhecer a Bíblia sozinho? Como irei orar se ninguém estiver comigo para fazer a ponte? E é isso que você vê hoje em dia, no final da história, que é completamente contrário ao Evangelho, de pessoas que se autodenominam líderes espirituais, mas que ao invés de tornar os outros independentes no relacionamento com Deus, eles tornam os outros dependentes dele. É através dele. Sem ele as coisas não acontecem. Sem ele você não caminha. Ele é a luz no fim do túnel. Ele é realmente a maneira que você tem para compreender as coisas de Deus. Sem ele, a chave do enigma espiritual, isso é balela. O Novo Testamento fala de um evangelho libertador, que cura, que transforma, que torna você reino e sacerdote. No sentido de que você tem acesso a Deus e você precisa, a partir de agora, ou a partir de há muito tempo, já deveria estar andando com as próprias pernas. Amém? Amém. É como se Pedro estivesse falando para nós aqui, você mesmo faça agora. Chega de depender dos outros. Chega de ficar pendurado no conhecimento, no que os outros têm a dizer. Você é alguém capacitado pelo Espírito Santo, curado por Deus, para ter um relacionamento individual, no sentido de conhecer Deus pessoalmente. Você não depende de mim, e nem deve. Inclusive lhe peço para que não faça. Não dependa de mim nem de qualquer outro, no que tange ao seu crescimento espiritual. Você é responsável por isso. Você é responsável por isso, porque Jesus lhe chamou, mandou você andar, levantar da cegueira espiritual que você estava, caminhar com as próprias pernas e tomar as suas próprias decisões. Ninguém vai responder por você, você responde por você. Por isso que Pedro está dizendo, Enéas, Jesus te cura. Poxa, que bom, né? Calma aí, Enéas. Agora você mesmo resolve esse negócio dessa tua cama aí. É você que resolve. Na verdade, a tradução pode até ser, inclusive, ao invés de arruma, espalha a tua cama você mesmo. No sentido que a responsabilidade daquilo ali agora era de Enéas. Óbvio que recolher o leito tem a ver com a cura, mostrar que está curado, ele não precisa mais daquilo. Mas existe esse elemento realmente da responsabilidade individual que nós temos de não depender de nenhum guru espiritual, não depender de nenhum coach espiritual, não depender de nenhum pastor, que é a última bolacha do pacote, mas a capacitação através do Espírito Santo de nós crescermos espiritualmente no nosso relacionamento com Deus. Ufa! É verdade ou não é, gente? Amém, né? Na continuação do texto, versículo 36 diz assim, vamos ler juntos. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naquele dia que ela adoeceu e morreu. Ela morreu, mas eu acho que foi uma queda, né? Ela adoeceu. Teu celular morreu, mas caiu, né? E diz assim, 37, né? Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu, e tendo levado o corpo, a colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Então, colocaram o corpo dela no andar de cima, no cenáculo, né? Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe, não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas cercaram, chorando, e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te.
ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Pois então, Pedro cura, o Enéas, e então os moradores de Jope, ou a igreja em Jope, a gente não sabe como essas igrejas nasceram nessas cidades, ao certo. Pode ter sido através da pregação de Filipe, pode ter sido através da pregação dos apóstolos, mas a gente não tem certeza. O fato é que existem igrejas lá, Então, Pedro está numa cidade do lado, cura Enéas ali. Os crentes em Jope ouvem que Pedro está numa cidade próxima. Então eles mandam chamar Pedro por conta da morte de Dorcas, ou Tabita, Na verdade você tem aqui a versão grega, que é Dorcas, do nome dela, como era muito comum nesse período, e a versão em aramaico, que é Tabita. As expressões, ambos os nomes, significa gazela, A gente não sabe também se era o nome dela ou se era um apelido, a maneira como ela era tratada, mas ela vai ser tratada com os dois nomes aqui. Pode ser gazela, inclusive, por causa, possivelmente, da jovialidade dela, da agilidade. É possível, não temos certeza. O fato é que ela morre, Diz que ela é acometida por uma doença, no versículo 37, e morre. Então eles lavam o corpo, preparando para um sepultamento, Na verdade, o procedimento seria lavar o corpo, em alguns casos, untar com óleo, e depois sepultar. Eles até 3 dias esperavam para o sepultamento, porque se acreditava que a morte era realmente final depois de 3 dias, inclusive o motivo de Jesus ter ressuscitado no 3º dia. Havia uma crença, inclusive mais popular, de que a alma ficava nas redondezas, durante esses 3 dias. Isso era um misticismo, mas 3 dias depois não tinha conversa, estava morto realmente. Então ela estava morta, ela foi banhada para o sepultamento e colocada no cenáculo, o que é um pouco estranho no texto, porque o procedimento deveria ser a preparação e o sepultamento, não colocar no andar de cima, em cima de uma cama. Não era esse tipo de... a maneira como se preparava um corpo, para o sepultamento, mas eles fazem assim porque eles têm uma expectativa de que Pedro vá ter com eles. Então, eles mandam alguém ir até Jope, buscar Pedro. Até Jope dava em torno de 3 horas de caminhada, Então seriam 3 horas para ir, 3 horas para voltar. A gente não sabe quanto tempo a Dorcas está morta, ou a Tabita, mas eles devem demorar em torno de 7 horas, até Pedro pegar suas coisas, chegarem em torno de 7 horas. Não sabemos há quantos dias Tabita está realmente morta, mas há uma expectativa aqui para que Pedro fosse ter com eles. A pergunta é, que tipo de expectativa? Será que eles esperavam a presença de Pedro para sepultar Tabita? É bom que Pedro esteja com a gente aqui, porque ele faz uma oração bonita, E aí a gente enterra. Não. É óbvio que no texto eles mandam buscar Pedro porque eles têm realmente esperança de que Pedro vá ressuscitar Tabita. Por isso que eles mandam chamar. Não havia necessidade de fazer Pedro fazer toda essa caminhada, inclusive venha rápido, Venha rápido. Eles acreditavam realmente na ressurreição de Tabita, e que Pedro, como um dos apóstolos, assim como era conhecido os outros sinais, por exemplo, como citei aqui, a própria sombra de Pedro curava os doentes, eles mandam chamar. Então há uma expectativa no Pedro para que ele realmente, através do poder de Deus, ressuscitasse Tabita. Quando ele chega lá, o que acontece? 38 diz assim: como o líder era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens pedindo: não te demores a vir até nós. Aí Pedro vai. Diz o 39, Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, o que acontece? As viúvas cercam Pedro e começam a mostrar as roupas que a Dorcas costurava para elas. Não é isso que diz aqui? Diz assim:
Quando chegou, levaram no quarto de cima e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhes as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, o texto já diz que a Dorcas, ela era uma pessoa de coração muito bondoso, né? Ela tinha boas obras, ela realmente tinha um coração dadivoso, cuidador. Mas parece que a sua principal função era produzir roupas para os pobres. Porque as viúvas, a gente já viu, eram desassistidas na maioria das vezes, né? Havia um recurso destinado a viúvas em Jerusalém, mas isso nem sempre chegava, principalmente nos interiores. Principalmente se fosse uma judia helênica, né, de origem grega, aí que não ia receber mesmo. Então, o que a Dorcas fazia? Usava ali sua habilidade na costura e produzia roupa para as pessoas, porque a roupa era cara, era difícil realmente de adquirir, necessitava ter recursos para comprar, e era essa a sua habilidade. Então, quando Pedro chega, as viúvas cercam Pedro. Eu imagino essa cena, né? Elas mostrando: olha aqui que a Dorcas fez para mim quando ela estava viva, né? Ela me deu essa roupa aqui tão bonita, que é a que eu mais gosto. Permitam aqui a liberdade interpretativa, né? E outras ali mostrando, né, o casaco, a túnica, tudo isso que Dorcas produzia, ela chorando, né? Porque vai ser justamente isso que vai tocar em Pedro, para que ele tome a decisão ali. Óbvio que ele vai orar perguntando se era realmente da vontade de Deus, para que Dorcas fosse ressuscitada. E eu vou parar aqui para dizer uma coisa bem importante. Você tem na história da igreja, né, e Atos em específico, apóstolos que fizeram a diferença com Paulo, que pregou às nações, não é? Que plantou o evangelho, que viajou, que sofreu naufrágio, que realmente encarou multidões, foi apedrejado, obras que a gente realmente tem dificuldade de imaginar, não é? Você tem outros que foram evangelistas, como Filipe, que também pregou o evangelho, realizou sinais, curas, né? E Pedro, que ressuscita aqui os mortos. Você tem outros que produziram textos literários, teológicos, né, deixados para nós. E você tem Dorcas, que costura. Sabe qual é o dom da discípula Dorcas? Costurar. Ela era boa com agulha. E ela fazia a maior diferença. Percebe? Você pode não ser um apóstolo, nem um milagro, ou alguém que produza milagres, né? Um milagreiro, ou um profeta, ou um pastor, ou um escritor, não é? Ou alguém de carisma, ou alguém cheio das ferramentas, não canta, não toca, né? Anda só com uma perna, não tem cabelo, cego de um olho. Pô, Dorcas tinha agulha, velho. E a agulha de Dorcas cuidava das pessoas. Você percebe? Como para ser relevante no reino de Deus, é só a gente botar a singeleza dos nossos dons na mão dele, que ele usa para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. A agulha. Tem uma agulha em casa? Pois é, Deus quer te usar. Provavelmente tem homem aqui com roupa furada, né? Pelo menos for solteiro, né? Os casados espero que não tenham, né? O que você sabe fazer? Aí você pensa assim: putz, o que eu vou fazer na igreja? Eu não sei fazer nada. Dorcas tinha uma agulha, cara. E ela serviu o reino de Deus a ponto das viúvas estarem chorando aqui. Olha aqui que a Dorcas fez, né? Eu posso imaginar os grandes pregadores, os grandes apóstolos, como falei, os grandes escritores, e realmente encher a boca. Olha. Mas eu posso imaginar também a heroína Dorcas, porque soube realmente colocar na dependência de Deus seus pequenos e singelos e simples dons. Por isso eu digo para você: não tem desculpa. Não tem desculpa. Se a gente não está servindo ao reino de Deus, é porque não quer. É porque não quer. Porque não é possível que nem intercessão você consiga fazer pelas pessoas. Não é possível. Porque a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens, aos crentes, aos santos, para servir, para ser canal de bênção.
para realmente manifestar o amor de Deus através da sua vida, independente do que você faça. É churrasco que você faz? Amém. Vamos lá, né? Quando você morrer, eu quero chorar, mostrando a barrigona aqui, olha quanto churrasco eu comi, fulano, né? Vou sentir uma falta, né? O que você faz? Andar de bicicleta? Não sei, cara, vai saber. Deus pode usar, não, usa uma agulha, pô. Ele pode usar a gente, né? De maneira realmente grandiosa, de maneira que a gente venha fazer diferença, de maneira que a gente venha cuidar das pessoas. Esse é o reino de Deus. Não são só os do palco, das luzes. O coração da igreja, eu vou te dizer, não está nisso. O coração pulsante da igreja está naquelas pessoas que no interior do seu quarto oram, intercedem. Está nessas pessoas que através de uma linha, de uma agulha, cuidam dos outros. Está nessas pessoas que têm o coração realmente voltado para que os outros se sintam amados por Deus. Esse é o coração pulsante. Os outros aspectos Deus usa também, mas não existe igreja sem isso. Não existe uma igreja feita só de pregador. Não existe uma igreja feita só de profeta. O coração da igreja é esse coração pulsante, que ama, que cuida realmente e que está realmente preocupado com os outros. Eu vou dizer para você uma coisa, de onde eu venho no Rio, já falei algumas vezes, a igreja é grande, né? Eu não sei quantos membros tem hoje, deve estar beirando aí os 1.800 membros, na época tinha 1.500, tem mais de 10 anos que eu saí do Rio, e o coração pulsante daquela igreja, eu vou dizer quem era, era todo dia, né? 7 horas da manhã, tinha um culto de oração, 7 horas da manhã, e aí as velhinhas da igreja botavam uma mesinha do lado de fora, uma rua muito movimentada, as pessoas indo trabalhar, e ficava ali perguntando quem queria oração. E aí algumas pessoas davam um nome, outras eram convidadas para orar, elas ficavam ali orando até umas 9 horas da manhã. Ali estava o coração da igreja. Tenho certeza absoluta que inclusive devem fazer isso até hoje. Muitas já estão com o Pai na glória, porque eram bem velhinhas, né? Mas é isso que faz realmente a igreja funcionar, sabe? Pulsar é a palavra, pulsar. São as da agulha, né? Da agulha e da linha, dos bastidores. Aqueles que realmente estão ali fazendo a máquina rodar, não é? Portanto, meu querido amigo, o que leva realmente a igreja a ser uma igreja saudável é a pregação bíblica, sim, é um bom louvor, não é? Sim, é uma igreja bonita, cheia, sim, mas é o coração entregue nas mãos de Deus para que Deus use aquilo que Ele tem nos dado enquanto capacitação, para que o reino cresça. Amém? Amém. Mas tem mais uma coisa, né? 40 diz assim, Pedro manda todo mundo sair do quarto, né? Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. Perceba, o que Pedro está orando, né? Pedro está perguntando, óbvio, se é da vontade de Jesus que um milagre aconteça ali. Pedro não sai dando comandos, né? Ele pergunta, ele de alguma maneira tem, né, o coração voltado para o desejo de Deus através do seu Filho, para que algo aconteça. E diz assim, ele se ajoelha, perceba aqui, né, o movimento de Pedro, né? Jesus quando cura, quando ressuscita, não é? A Talita, né? Talita, ele dá uma ordem, né? Talita cume, Talita levanta. Aqui é interessante que o nome é semelhante, né? Tabita, um nome só diferente, que é o nome aramaico dela. E provavelmente ele também fala cume, porque aqui está traduzido levanta-te, né? E no aramaico é cume. Então provavelmente Pedro disse algo semelhante, ele diz Tabita cum, Tabita levanta, mas não sem antes dela levantar, Pedro se ajoelhar. Perceba isso aqui, ele manda ela se levantar, mas ele se ajoelha realmente em submissão, em contrição, no sentido de entender o que Jesus quer fazer naquele momento. Depois que ele dá o comando, o que diz o texto? Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Cara, essa cena aqui devia ser um negócio assim, cara, inimaginável assim. Jesus, óbvio, né,
curou também e tal, e todas as de Lázaro, por exemplo, né? É um espetáculo, né? Mas de Pedro aqui é tão singelo que é no interior de um quarto, né? No interior da cidade, em um lugarzinho bem pequeno, né? Sem ninguém, não tem público, né? Não tem algo, hoje tu vai, não, sai todo mundo, ele se ajoelha, ele ora, então ele dá o comando, e ela se levanta e senta. Imagina o Tabita, né? Olhando para ele, devia nem saber onde estava, né? O que eu estou fazendo aqui em cima? O que se sente depois de ressuscitar dos mortos? Eu não tenho a menor ideia, né? Eu acho que fome, né? Que em alguns momentos Jesus faz de comer para ele, né? E aí ele lhe dá a mão, 41, levanta ela e chama então as outras viúvas e apresenta ela viva. Lindo, né? Lindo demais. É óbvio que o acontecimento ele vai se dar mais uma vez e muitos creram no Senhor. A gente viu, né, que no primeiro momento aqui Enéas, ele é responsável agora pelo seu leito, ele é alguém que agora pode caminhar, Deus cura através de Jesus, Enéas de maneira plena. Por isso nós somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual, né, na busca pelo conhecimento de Deus. Segundo momento, você viu que não tem desculpa, né? Uma linha e uma agulha nas mãos de Deus é algo lindo, né? Algo belo. No terceiro momento eu vou te dizer uma coisa. Por que Pedro ressuscitou Dorcas? Porque provavelmente tinha mais gente morta em Jope, né? Morria um por dia ali, ainda mais nesse período aqui onde as condições de saúde eram terríveis, né? Morria mais gente. Por que Dorcas é a pessoa que vai ser ressurreta por Pedro? Eu vou te dizer, porque ela fazia a diferença. Ela fazia falta, querido. Não é isso que as viúvas estão dizendo aqui? Chorando. Olha o que Dorcas fazia. Dorcas era uma pessoa que naquela igreja lá faria muita falta. Por isso que Pedro, depois que viu aquele testemunho das pessoas, ele vai perguntar, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque ela vai fazer muita falta na igreja. O que vai ser dessas viúvas sem Dorcas, né? E a minha pergunta para você é essa aqui, né? Se você morresse hoje, será que a igreja, né, ia chorar mostrando, olha, como fulano, né, faz falta para mim. Olha como ele cuidava da gente, olha como ele era relevante. A ponto, né, de Pedro vir aqui, não, preciso ressuscitar, né? Ou será que se a gente morresse, o pessoal ia dar uma chorada, você vai com Deus, né? Melhor na glória, né? Melhor na glória, estava sofrendo tanto, né? Assim, quanto sofrendo, estava sofrendo tanto, né? Era chato, né? Mas estava sofrendo, melhor estar com o pai agora, né? Será que seria isso? Ou será que se nós morrêssemos, nós teríamos realmente pessoas desejando que a gente estivesse de volta porque nós somos relevantes, porque nós fazemos a diferença, porque nós marcamos a vida das pessoas, porque as pessoas olham para nós e se inspiram em nós, porque realmente no reino de Deus, se nós não estivermos, a coisa realmente fica desequilibrada, fica faltando alguma coisa. Já pensou nisso? Quem somos nós nessa história? Somos os irrelevantes, né? É óbvio que eu não quero que ninguém morra, e se alguém morrer aqui, todo mundo vai chorar, não se preocupe com isso, nós vamos chorar. Né? Nós vamos no seu enterro, nós vamos chorar, vai realmente abalar a igreja, mas não é disso que eu estou falando, né? Nem é da nossa amizade, né? É realmente sermos pessoas que, se morrermos, não tem quem seja colocado no nosso lugar, porque nós estamos realmente envolvidos, sabe, a ponto de tocar as pessoas, a ponto de marcar as pessoas. É disso aqui que o texto fala, e aí óbvio que vale a pena ser ressuscitado, né? Tem que ressuscitar, vai deixar sem? Eu vou contar a história aqui, não é para encher a bola do Chico não, porque ele nem veio à igreja hoje, né? Por que não veio? Não quero saber também. Se tiver doente, nós vamos orar. Se não tiver, eu retiro tudo que eu vou falar dele aqui. Brincadeira. Quando o Chico estava, né, acometido lá daquele problema, né, de saúde, todos lembram, eu já falei isso algumas vezes, o Chico estava entre a vida e a morte, né? A situação do Chico era muito ruim, assim. Eu lembro quando a gente foi visitar ele no hospital, tu estava, né, André? Não. O Chico gemendo de dor e ninguém identificava que era um aneurisma.
O Jairo na época, né, falou assim, ó, só um milagre, velho, isso aí não tem jeito. Rasga a artéria do cara toda, para reconstruir é complicado. Pode começar a orar aí, porque isso é só um milagre. Eu me lembro, eu já contei isso aqui, que uma das orações que eu fiz, né, foi Deus, não é cura o Chico, né? Cura o Chico, óbvio, né, que é isso, né? É Deus, se ele morrer vai fazer falta, não me deixe sem o homem aqui. Eu lembro disso. E não tenho aqui nenhum tipo de pudor de dizer, ia fazer falta. Por quê? Não é o Santo Chico, né? Porque é alguém extremamente envolvido com a igreja, o coração dele pulsa por isso aqui. O Chico pode ter seus exageros, come demais, né? Cozinha muita coisa, sempre sobra, às vezes demora falando, tem os seus problemas, como todo mundo tem. Mas o Chico tem um coração pulsante. O que eu faria hoje sem o Chico aqui? Eu ia ter que buscar outro Chico. E não tem, né? O Arthur até é um candidato, né? Mas não é o Chico, né? Não é o Chico, não é? Você está entendendo? Estou usando o Chico como exemplo porque realmente ele é alguém que tem um coração apaixonado, né? Assim como tantos outros aqui. Mas ele passou por uma história real. E eu me lembro que a minha oração era, Senhor, e se o Chico morrer, o que eu faço? Não tem outro Chico aqui não. Quem que vai fazer a feijoada lá? Né? Era isso. Está entendendo o que eu estou falando? E eu adoraria, não que você estivesse em uma situação de morte para declarar desse jeito, né? Mas que todos nós fôssemos assim, como Dorcas. Não é como o Santo Chico, né? Ou o Chico de Tarso, né? Alguém que tem um coração envolvido com o reino de Deus, ardente, apaixonado e que faz falta. Senão nós vamos ser alguém sentado num banco, sempre esperando alguém fazer alguma coisa por nós, sempre esperando que a igreja se mova na nossa direção, enquanto a história bíblica é outra, né? É outra. E aí o que vai acontecer? Dorcas ressuscita, porque precisa estar naquela igreja, né? E aí a história de Dorcas vai ficar conhecida em toda Jope. E o que vai acontecer? E muitos se converteram ao Senhor. Amém? Amém. Um texto lindo, né? E o meu desafio para você realmente é que você seja Dorcas, seja Tabita, seja Enéas, seja uma pessoa que, por ter conhecido a cura de Deus, agora realmente está apaixonada por esse reino maravilhoso, por esse amor transformador. E por isso você hoje cuida, caminha, se coloca à disposição de Deus. Amém?